Sublime amor, amor de Deus, que a língua não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. É a lição de número 6. E nós queremos agradecer a todos que estão ao alcance de nossa voz para estudar juntamente conosco sobre o amor de Deus. E o tema da lição de hoje é Deus é amor. João 15, de 9 a 12. Qual é a dimensão do amor de Deus? Como é que nós podemos, na nossa mente humana, imaginar esse amor, a profundidade deste amor? Esse é um desafio dos mortais e pecadores como nós. Esse amor, ele vai além do nosso alcance de pensar, além dos nossos sentimentos, além de nossas emoções. É prático, conceito, personalizado totalmente em Jesus. Amor tão real que o Criador teve de descer da sua glória lá no céu. Não é um amor qualquer, não é um amor distante, não é um amor por dizer. É um entendimento que nos enche o coração de temor e de tremor. Ele renunciou à sua glória e veio até nós. Ele venceu em forma embrionária. Ele veio ao ventre de uma jovem simples, de uma aldeia de Nazaré, e o amor foi personificado ali a indignos pecadores como nós. O hino 7 do nosso cantor cristão diz: no céu, na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor, mas o seu grande amor pelos homens, as maravilhas, das maravilhas, é sempre a maior. O amor de Deus nos promove
alegria por 3 razões. A primeira razão é viver no centro da sua vontade. A segunda razão é deixa-nos perto de quem amamos. E a terceira é a fonte da nossa alegria. O amor de Deus nos leva a amar. João 15, verso 12 a 17. Hoje nós usamos o termo eu amo de forma banalizada. Nós falamos a uma pessoa, às vezes, que mal conhecendo, eu amo vocês, eu amo o povo assim, eu amo, e não é a expressão verdadeira do amor, porque a expressão verdadeira do amor só está em Deus, através de Cristo Jesus. A Bíblia tem uma visão totalmente contrária à que nós usamos quando estamos falando, estamos banalizando esse termo. O amor não é um simples sentimento, é antes uma atitude e está além do gostar, da tendência de gostar, além da ação, da lei do caminhar com o outro. Esse amor é uma atitude, ela nos transforma, o amor nos muda, o amor nos coloca diante de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não é apenas um sentimento romantizado. Em Romanos 5, verso 8, nós lemos, mas Deus prova o seu amor, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo enviou seu Filho ao mundo para nos salvar, sendo nós pecadores. O paradigma do amor é um segundo ponto que nós vamos discutir nessa tarde, nessa manhã. Nenhum poeta, compositor, dramaturgo, autor, é capaz de interpretar ou de explicar o amor. O que é o amor? Eles gastam tempos e tempos e não vão conseguir olhar o amor como a Bíblia nos traz. Qual é o paradigma perfeito? O amor da Bíblia é evidenciado por atitude prática. Significa entregar-se por completo para que nós estejamos fazendo pelo outro aquilo que naturalmente ele não pode. É a natureza transformada pelo novo nascimento também. Quando nós passamos pela experiência do novo nascimento em Cristo, nós podemos falar desse amor, o amor de Deus para conosco. Nós podemos falar quando nós aceitamos a Cristo e quando nós declaramos que Ele é o nosso Salvador. O amor de Deus está em nós. É o amor de Deus em ação. 1 João 4, 13 a 18. É a confirmação da nossa relação com Deus, que ela é dada pelo próprio Espírito. Não vem por outra forma. Romanos 8, 16. A semelhança de Paulo, João tinha a convicção de que nosso vínculo com Deus ratifica a ação do Espírito de maneira pessoal. Conhecer a Deus, biblicamente falando, é mais do que ouvir falar sobre Ele. É mais do que ter um conhecimento corriqueiro, cognitivo. É ter uma experiência pessoal, é ter uma experiência profunda. É bem mais do que uma argumentação teórico-prática
Nós podemos ficar muito tempo argumentando sobre o amor de Deus e não chegamos à sua plenitude, como biblicamente está registrado. Mesmo sem entender ou necessitar, esse amor em nós, ele é a expressão do próprio Deus em nossa vida. É a nossa relação interpessoal. Quando exercitamos esse amor, nós estamos exatamente provando o amor que Deus teve para conosco. Deus, por Cristo, nos fez favoráveis para que pudéssemos ouvir naquele dia. Ele nos encaminha para aquele momento, nos ensina, nos coloca frente a uma situação inusitada do vinde bendito do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. O amor de Deus faz isso. Nenhuma outra forma de amor é tão completa. Deus é a fonte de todo o amor. João afirma que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 4,19. Não é alguma coisa que nós estamos inventando ou criando, ou que nós temos que estudar para saber, nós temos que estudar muito para aprender sobre o amor de Deus. Não. Nós só precisamos não somente crer que ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa foi de Deus. A iniciativa que nos colocou, que nos levou a duas formas principais de pensar. O primeiro é que ele é a fonte do amor, que é a nossa dependência. E se nós dependermos dele, nós temos essa fonte em nós. O amor não espera ser amado para depois amar, para depois entrar em ação. Ele ama primeiro. O amor é a nossa marca registrada. O amor de Deus em nossa vida. João vai concluir este assunto com um mandamento. Não é uma sugestão, não é uma forma de ser. Deus, ele disse assim, não podemos ser de Deus sem andar, sem amar ao próximo como Jesus nos ama. Quem ama a Deus também ama a seu irmão. Quem não ama o seu irmão que vê, como poderá amar a Deus que não vê? A essência do amor está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe e guarde em nossos corações a meditação dessa lição de hoje em todos os nossos dias. Amém. Excelso amor, amor de Deus, que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em luz e glória eterna,
Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos, e quero neste momento, nesta manhã, neste domingo, compartilhar com o irmão, com a irmã, a porção da palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 8. Eu quero compartilhar com o irmão neste momento, fazendo a leitura. Me acompanhe. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E é assim para vós, os que credes. É preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vamos orar? Querido Pai, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar Sua palavra com o Teu povo. Agradeço a vida de cada um, eu agradeço porque sei que o Senhor tem cuidado, tem protegido, tem sustentado, tem fortalecido diante de todas as circunstâncias. Hoje vivemos um momento realmente que tem trazido transtornos, mas sabemos que o Senhor nos dá o equilíbrio, nos dá a tranquilidade, nos fortalece e nos convida a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Por isso, eu peço a sua bênção para que possamos estabelecer esta intimidade a partir de tua palavra, a partir do exemplo de Jesus, a partir da nossa entrega ao Senhor. Perdoa as nossas faltas, dirige-nos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma coisa que nós devemos sempre nos lembrar é que a nossa vida cristã, nossa fé em Cristo Jesus, não é apenas um ato no momento da nossa vida, não é um momento da nossa história. Ela começa num determinado momento, a partir daquela circunstância, daquela situação em que o irmão ouviu a palavra de Deus pregada na igreja, às vezes no rádio, ou mesmo que o irmão leu e aprendeu. O Espírito Santo lhe tocou falando de verdades inefáveis, verdades que vão além da compreensão. Muitas vezes tentamos entender argumentativamente, racionalmente, tudo isso que acontece conosco, mas no fim da história é muito mais do que apenas uma elaboração de raciocínio. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou o mundo, tudo que nele há, criou como algo bom, muito bom, por sinal, quando criou o homem. Mas houve a queda, e desta queda, o pecado. Com o pecado, a separação do Criador. Consequentemente, eu e o irmão, quando pecamos, nos afastamos de Deus. E por mais que nós tentemos diariamente, através do esforço próprio, melhorar a nossa vida, melhorar as nossas atitudes, jamais conseguiremos alcançar uma pureza de vida que nos permita receber de Deus qualquer bênção. Porque qualquer coisa que eu faço, que o irmão faz, ele está envolto do pecado.
mesmo sem querer. Deus, sabendo disto, principalmente porque o pecado gera a morte e a morte o afastamento dele, Deus então encontra uma forma, nos mostra uma forma de podermos ter um relacionamento com ele. Essa forma foi através do sacrifício de Jesus, a morte de alguém que não cometeria nenhum erro, nenhuma falha, portanto não poderia morrer, não deveria morrer, porque ele não pecou e, como consequência, não deveria ser punido por causa do pecado. Então, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus veio, o próprio Filho de Deus, e viveu entre nós, nos mostrou como viver uma vida com Deus, e através do seu sacrifício naquela cruz, ele quebra essa maldição que nos impede de aproximar-se com Deus. Daí a necessidade de eu e o irmão, eu e você, e qualquer pessoa, para poder chegar a Deus, precisamos passar por Jesus Cristo. Ele precisa ser o nosso único mediador, como o apóstolo Paulo, como a palavra de Deus nos ensina. Pois bem, desta forma, quando eu, nascido para ser um filho perfeito, mas por causa do pecado e da queda não sou, eu agora, por causa de Jesus Cristo, sou justificado. O irmão é justificado. Por quê? Porque eu reconheci o meu pecado, assim como Adão e Eva no passado pecaram. Eu reconheci que Jesus Cristo morreu por mim, pela minha vida, para que eu pudesse ter um relacionamento com Deus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo para que esta vida que eu estou vivendo seja a vida de Jesus. Esta é a regra para todos nós, para que possamos viver a vida num relacionamento saudável com Deus neste tempo em que estamos aqui. Resultado disto virá então a glorificação, que é o momento em que nós restauraremos a condição original, uma vida na presença de Deus sem o pecado. Mas como viver esta vida no cotidiano antes de chegar nesse tempo da glorificação? É aí que falamos sobre santificação. Santificação é o ato de Deus em me tornar santo. É quando eu me submeto a esta realidade. Quando eu declaro a minha fé em Cristo Jesus, o aceito como meu Senhor e Salvador e vivo a minha vida segundo os valores dele. Lembrem-se, como disse, Jesus veio e viveu entre nós. Ele nos ensinou a como viver na presença de Deus. E nos disse que sem a presença dele em nós não conseguiríamos chegar até Deus. Isso nós encontramos, por exemplo, ali no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. Sem Jesus, nada poderemos fazer. Pensando desta forma, então eu vivo esta vida, agora voltando a um outro pensamento do apóstolo Paulo, ali em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a vida que eu agora vivo-a pela fé no Filho. Então, eu vivo, o irmão vive, esta vida, tendo a Jesus Cristo como modelo, para que possamos experimentar desta santidade que é necessária para um relacionamento com Deus. Então, se Deus está fazendo isso na minha vida, santidade é uma ação de Deus de me tornar cada vez mais parecido com o Filho. Quais são as minhas atitudes? Eu tenho que fazer algo? Sim. Existem ações que nós precisamos executar no nosso cotidiano para que esta santidade que Deus implementa na minha vida se torne cada vez mais marcante, profundo e permanente. É por esta razão que li o texto de 1 Pedro
capítulo 2, de 1 a 8, em que ele ali nos exorta a viver esta santidade, na busca desta santidade, e nos diz e nos dá 3 ações básicas e fundamentais para que possamos ir na direção desta santidade, ou permitir ou possibilitar que esta santidade se manifeste nas nossas vidas. Assim, nesta manhã, eu quero lhe compartilhar ações para a santidade. Em primeiro lugar, despojar de todas as ações, intenções e linguagens desaprovadas por Deus. Eu vou repetir. Despojar de todas as ações, intenções e linguagens desaprovadas por Deus. Quando Pedro fala ali no primeiro verso, no caso, verso 1 do capítulo 2 da sua primeira epístola, deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, inveja e todas as murmurações. Aqui é o deixar, o despojar, é uma ação voluntária. Você tem que tomar a iniciativa. Muitas vezes estamos pedindo a Deus para que nos purifique, nos transforme, mude a nossa língua, mude a nossa maneira de falar, nossa maneira de se comportar, mas diferentemente do que acontecia no Antigo Testamento, por exemplo, quando vejo lá em Isaías capítulo 6, Isaías fala: sou um homem de lábios impuros no mundo, de pessoas de impuros lábios, vem um anjo com a tenaz e o purifica, e ali ele se torna santo. Naquele contexto do Antigo Testamento não é como hoje. Lá o Espírito Santo vinha sobre a vida de um servo para fazer uma obra. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo conosco 24 horas por dia, que nos dá condição de despojar, de tirar. É a mesma coisa que eu estou com essa camiseta aqui, eu a retiro do meu corpo, ele não faz mais parte. Eu preciso ter uma ação voluntária, eu tenho que desejar, ou melhor, eu tenho que despojar. Mesmo que naquele momento eu não sinta vontade, eu não posso fazer isto. Mesmo que eu sinta tentação para fazer, eu preciso tirar isso da minha vida. É uma ação voluntária para podermos viver esta santidade, para podermos no nosso cotidiano viver um relacionamento com o Senhor. Devemos a cada dia despojar-nos de toda linguagem, de toda ação, de toda intenção desaprovada por Deus. Precisamos identificar o que Deus não gosta, e a sua palavra está nas nossas mãos o tempo todo para isto, e despojar-nos daquilo que ele não aprova. Muitas vezes muitos estão orando, pedindo a Deus: muda a minha vida, e Deus está dizendo: evite essa situação, tire fora da sua vida, pare de se relacionar com isso, pare de ver isso, pare de comer aquilo. Se você não tomar a atitude, você sempre vai procurar uma justificativa para as suas atitudes, que desagradam a Deus. Portanto, em primeiro lugar, despojar de todas as ações, intenções e linguagens desaprovadas por Deus. Ali em Colossenses capítulo 3, de 8 a 11, diz: mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Também em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha
e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Aqui encontramos, então, atitudes muito específicas que precisamos, a cada dia, a cada momento, dedicarmos-nos para que não venhamos a agir de tal forma que não permitamos a santidade de Deus em nossas vidas. Assim, ação para a santidade é o despojar, e você precisa estar a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, com esse propósito. Se você quer ter um relacionamento com Deus diário, cotidiano, verdadeiro, a santidade é o caminho para esse trajeto. Vou mudar aqui a frase para que você não confunda. Jesus é o caminho, e as paredes que lhe permitem ficar neste caminho é a santidade, são os limites que o nosso Senhor nos dá. Em segundo lugar, a segunda ação para a santidade é desejar com intensidade o crescimento para a salvação. Ali no verso seguinte de 1 Pedro 2, no verso 1 Pedro 2, verso 2, diz: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Meus irmãos, quantos de nós estão experimentando de alimentos que supostamente são espirituais e que, na verdade, são formas de enaltecer homens, instituições e situações? O leite natural, perfeito, está na palavra de Deus, não nos feitos dos homens, não nas ações. Muitas pessoas estão tão preocupadas em fazer em nome de Deus, que estão esquecendo de serem de Deus. Que adianta falar do nome de Deus, falar que Deus é amor, que Deus é grande, que Deus é poderoso, mas este mesmo Deus não tem livre acesso nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas atitudes. Quando você erra, quando você peca, sempre tem uma justificativa. Não tem a humildade de dizer: eu errei, eu preciso de ajuda. A presença de Deus nas nossas vidas nos faz ter sede e fome dele. E Deus não usa de produtos falsos. Deus não usa de palavras falsas. Deus não usa de argumentos falsos. Ele se põe como exemplo, ele se põe como modelo e ele diz: alimente-se de mim, relacione-se comigo, desejai afetuosamente. Em segundo lugar, deseje com intensidade o crescimento para a salvação. Não se contente apenas em: eu aceitei Jesus e pronto. Muitas pessoas têm esse tipo de comportamento. Quando pedimos: dê-me um testemunho de sua vida, e a primeira coisa que conta, a única na verdade, é o dia que aceitou a Cristo. Glória a Deus! Mas a palavra de Deus nos ensina que nosso Deus renova a cada manhã, ele tem novas experiências. Com dores, com alegrias, com tristezas, com vitórias e até com derrotas.
Não é à toa que o Salmo 23, que gosto de repetir para os irmãos, que ainda que andemos no vale de sombra e morte, o Senhor ali está conosco. Vale de sombra e morte é lugar de medo e Deus está ali. É uma vitória quando você tem certeza que naqueles momentos difíceis o Senhor está ali cuidando de você. Além de nos despojar de tudo que desagrada a Deus, precisamos desejar intensamente crescer. Eu quero crescer, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, do que eu fui há 30 anos atrás. Eu quero fazer coisas novas na presença do Senhor. Eu quero produzir de tal maneira que para o Senhor seja a glória dele. Não produzir para que eu mostre para as pessoas que eu sei fazer. Não. Eu quero produzir para que as pessoas vejam Deus agindo. Isso sim. Como fez João Batista quando Jesus apareceu. E João disse, importa que ele cresça e eu diminua. Jesus na nossa presença, Jesus na nossa vida, precisa aparecer. As pessoas precisam ver que não somos nós, é Jesus que faz a diferença. Não é a nossa capacidade argumentativa, não é o nosso poder intelectual, não é a nossa habilidade social, mas é o que Jesus fez, faz e fará em nós e através de nós. Devemos ser homens e mulheres que estejam desejando intensamente crescer para salvação. Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Ele não está falando, buscai a vossa salvação. Desenvolvam, vão além. Não se contentem apenas com o banco, não se contentem em ficar assistindo os cultos através do YouTube. Há uma doença aí, sim, isso é verdade. Mas eu também acredito que o mesmo Deus que permitiu que essa doença invadisse nossas vidas, nossa igreja, é o mesmo Deus que está conosco nesse vale e precisamos aprender a confiar nele neste vale. Não nos respondo dizendo agora eu vou fazer isso porque Deus vai impedir que eu fique doente. Não, talvez você fique doente. Mas você não pode ficar doente por imprudência e nem por preguiça e muito menos por medo. Nós precisamos buscar, desejar, se envolver para crescer. E muitas vidas precisam ouvir de Jesus Cristo. Assim, ação para a santidade é também desejar intensamente crescer e fazer de tudo para que isso aconteça. Por fim, uma ação para a santidade também é tornarmos construtores de casas espirituais chamadas Cristo. Nos tornar construtores de casas espirituais. Casa de Deus, você. O texto que li ali em 1 Pedro diz, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Torne-se um construtor. Veja, despoje daquilo que esteja impedindo a santidade se manifestar. Deseje de coração se tornar crescido, amadurecido na salvação e torne-se um construtor de casas espirituais, fazendo sua vida ser este lar de Deus. Somos pedras unidas, a pedra para edificar a casa de Deus. Eu e você somos estas pedras que, unidas à rocha, nos tornamos a casa de Deus, a morada do Senhor. Precisamos agir como esta morada. João 2, 19 a 23 diz, Jesus lhes disse, destruam este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam, o templo ficou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, mas o templo do que ele falava era seu corpo. Também
Precisamos entender que muitas vezes, quando estamos falando de templo, não estamos falando daquele lugar que está sendo reformado e temos que cuidar, porque é para o nosso conforto. É para a glória de Deus? Sim, com toda certeza. O lugar onde nos reunimos é para a glória de Deus, mas ali é um conforto nosso também, que precisamos ter para que nada nos distraia. Mas sua vida precisa ser esta morada, morada do Senhor, para que o Senhor manifeste a sua graça sobre sua vida. Ela precisa ser, sua vida precisa também ser essa construção precisa ser um lugar de adoração. Hebreus 13:15 nos diz: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você e eu precisamos tornar esta casa aqui, esse corpo, casa espiritual, lugar de Deus, casa chamada Cristo. Apresentando sempre uma oferta genuína. O verso 16, não se esqueçam de Hebreus 13, né? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Sacrifício que Deus se agrada não é o martírio, não é passar privação, mas é ajudar o outro, é cuidar do outro. Muito mais do que fazer grandes eventos, nós precisamos sempre ter em nosso coração o seguinte: eu vou ao templo para mostrar a casa que Ele me deu e dizer a Ele como eu tenho cuidado bem desta casa. Muitas vezes vamos ao templo para ficar vendo se tal coisa está acontecendo, se tal parede está assim, se o grupo cantou, se o conjunto está lá, se o louvor é isso, se o pregador é aquilo, e nos esquecemos que ao entrar num ambiente para adorar a Deus com os meus irmãos, eu não vou olhar para lá, eu vou olhar para dentro de mim e entender se eu sou realmente uma casa bem edificada. Você é pedra preciosa e precisa construir a sua vida sobre a rocha. Que os pecadores, os maledicentes, os réprobos tropeçam e reclamam porque está ali. Você é a pedra viva que o Senhor está edificando a sua casa. Torne-se isso. Permita que estas ações para a santidade o torne cada vez mais envolvido com o Senhor. E eu tenho certeza que a nossa caminhada até a glorificação será abençoadíssima. Que Deus possa abençoar você. Deus possa abençoar você, meu irmão, para que você possa se despojar, para que você possa desejar, para que você possa construir a cada dia no nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Querido Pai, agradeço ao Senhor pela oportunidade de, neste momento, compartilhar a sua palavra com os teus filhos. Agradeço e rogo que o Senhor nos ajude a viver estas ações de santidade. No nome de Jesus. Amém. Até o próximo culto, se Deus assim nos permitir.